A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas para você, o que é a fé? Como você a percebe no seu dia a dia? Como você definiria a fé em seu viver? Eu sou o pastor Jaldemir Moura, pastor aqui no Ministério Vida Plena, na cidade de Anapu, no estado do Pará, e hoje quero conversar com você sobre este assunto. Gênesis 39, verso 1 e 2, veja o que está escrito. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do rei, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor, o egípcio. Como você define a fé diante desse fato, diante dessa situação em que José está passando? A maioria de nós já conhece a história de José, o governador do Egito, que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Abandonado, traído, foi expulso do seio da sua própria família de uma forma brusca e devastadora emocionalmente. José foi exposto naquele mercado de escravos como um verdadeiro animal, nu, sendo examinado por todas as pessoas que ali estavam, examinado em suas partes íntimas, observado bem de perto para saber se não havia algum tipo de doença infecciosa, algum tipo de lepra. E ali estava José, naquele contexto, no mercado de escravo, para ser vendido como um escravo. E a Bíblia diz que Deus estava com ele e que era um homem próspero. O que você diria nesse caso, se fosse você? O que você iria pensar a respeito de Deus? Você manteria a sua confiança? Você acreditaria, estando em um mercado de escravos, sendo vendido como um animal, como um cão, você acreditaria que Deus está com você? É bem nesse ponto em que a nossa fé muitas das vezes é definida pela percepção humana, pela maneira humana de ver as coisas. Nós definimos a fé e o que acreditamos por aquilo que nós podemos ver, mas a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, há um fundamento sólido, confiável, no qual nós vamos colocar a nossa confiança. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você pode esperar, porque há um fundamento, há uma verdade, há uma lealdade, há uma fidelidade, há um Deus poderoso, infalível, que não depende de circunstâncias, que não pode ser medido pela dificuldade, pelo problema, pela impossibilidade que está à nossa vista, porque o que podemos ver é o que muitas das vezes vamos colocar como sendo intransponível, sendo fácil ou difícil, mas Deus não conhece impossibilidade ou dificuldade. Esse é o Senhor. A Bíblia diz que José estava ali sendo vendido como escravo e Potifar o comprou como escravo, mas a palavra diz: o Senhor estava com ele. Você ainda está dizendo que Deus está contigo agora que as coisas não estão dando certo, quando o casamento está à beira da ruína, quando há problemas no relacionamento conjugal, quando há problema financeiro, quando a sua saúde não vai bem, quando você recebeu um diagnóstico que deixou você aterrorizado, porque alguém disse, o médico falou que isso não tem cura, que você vai ter que lidar com um problema, vai ter que viver administrando um problema. Você acredita ainda que Deus está com você? Você acredita que Deus ainda é por você? Ou você agora está acreditando e vivendo por uma outra perspectiva, como se Deus não existisse, ou se não ligasse para você, ou que na verdade você deva passar por tudo isso, porque o que você já fez na vida merece isso mesmo, e agora você não pode se aproximar de Deus ou pedir ajuda de Deus. É bem aqui nesse lugar em que a nossa fé, muitas das vezes, ela é provada, ela é medida, ela tem ali o seu ápice, porque a Bíblia diz que José sabia que Deus era com ele.
Como alguém pode manter a fé em um Deus que lhe permite ser arrancado do seio de sua família, da casa de seu pai, ser traído pelos próprios irmãos, vendido feito um cão, ser exposto feito um animal bruto e vendido para um povo de uma língua estranha, num lugar estranho? Não havia ninguém que ele conhecesse ali, não havia ninguém a qual ele pudesse pedir ajuda. Você acredita que Deus era com José? José acreditava, porque a fé não tem nada a ver com o que você vê, com o que você sente diante daquilo que está à sua vista. E eu quero deixar essa palavra ao seu coração nessa manhã. Talvez você esteja com o coração bem pequenininho. Sabe quando a gente diz, meu coração está tão pequeno, tão apertado? Eu quero que você saiba que Deus era com José, ou seja, Ele estava com José. Deus está com você, acredite nisso. José passou por todo aquele processo, mas porque Deus estava com ele e ele sabia que Deus estava com ele, ele trabalhou, ele serviu como escravo, mas não com a mente de escravo. José trabalhou com a mentalidade de alguém amado, de alguém que tinha Deus por ele e que a qualquer momento Deus mudaria tudo à sua volta, mudaria tudo em sua história. Esse momento, e é isso que faz toda a diferença. Você está enfrentando lutas, você está enfrentando o inferno, vamos dizer assim, você está enfrentando uma situação enorme, que para você é maior que tuas forças, é maior que você, mas você tem Deus a seu favor. Lute cada batalha sabendo que Deus está com você e a qualquer momento Ele mudará tudo à sua volta, mudará tudo em sua circunstância. Nós sabemos que José veio a ser o governador do Egito. Todos nós pensamos em José nesse ponto, no ponto mais alto da sua caminhada. Não gostamos de pensar em José sendo, mais uma vez, sendo vendido por uma mentira. A mulher de Potifar o procurou, a mulher de Potifar quis deitar-se com ele. Ele diz muito claro, olha, meu senhor não sabe o que se passa na sua casa, não sabe nem ao menos o que come, porque tudo entregou-me nas minhas mãos, mas não a você. Então, como eu poderia, ou seja, José está falando do bem que Deus lhe deu, do bem que Deus lhe fez. Ele diz, olha, ele está relembrando que ele chegou ali como escravo, mas porque Deus era com ele, Deus o colocou como mordomo. Ele disse, olha, o meu senhor não é maior do que eu nessa casa, porque ele não sabe nem o que come, porém eu tomo conta de tudo, mas ele não me entregou você. Como eu poderia fazer algo tão terrível contra o Senhor, pecando contra Deus? José estava trazendo à memória dia a dia a bondade e o amor de Deus. Traga à memória a bênção e o cuidado de Deus. Todos nós olhamos para José no ápice da sua caminhada. José é governador do Egito, mas José passou cerca de 13 anos ali no calabouço. Ele estava preso no calabouço, na condição de prisioneiro, mas ele vivia ali dentro como homem livre. Seu coração não guardava a mágoa, o rancor, o ódio, a decepção, a traição. José viveu a cada dia livremente, com seu coração sem peso, sabendo que o Senhor era com ele. E no tempo certo, Deus sempre age no tempo certo. No tempo certo, Deus tirou José do calabouço e o levou à presença de Faraó, e Faraó mesmo o elegeu a governador do Egito. Agora José alcançou uma posição maior do que a posição de Potifar, que foi o seu primeiro senhor. Eu quero dizer para você, mantenha a fé no Senhor, continue acreditando, porque Deus não falha. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é firme fundamento, você pode esperar. E é a convicção de realidades, fato é uma realidade que você ainda não pode ver. O que você não pode ver? Deus é contigo, Ele caminha com você. Mantenha a sua fé no Senhor, porque no seu tempo, todos verão, não apenas você, que Deus é contigo, assim como foi com José. Deixo com você essa palavra e te convido a orar. Aproveite para buscar ao Senhor.
Aproveite para reconectar-se com o Senhor. Pedir perdão, pois às vezes nós nos sentimos tão abandonados que abrimos nosso coração e despejamos contra Deus toda a ira, toda a indignação e fechamos o coração para não receber mais nada de Deus. Mas Deus está contigo. Deus nunca nos deixou. Ele diz, pode uma mãe abandonar o filho que gerou, pode ela não ter compaixão do filho que amamenta. Todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti jamais. Isaías 49, verso de número 15. Que o Senhor te abençoe, te dê uma ótima semana. Shalom, shalom.